Como emagrecer rápido? Como começar a emagrecer? Qual emagrecimento funciona? Emagrecer é bom para quê? É importante? Essas são perguntas que eu recebo todos os dias sobre emagrecimento. Se você der um Google, você vai observar centenas de perguntas sobre emagrecimento, tipo de dietas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre emagrecimento, essas são as respostas que você vai encontrar no vídeo de hoje. Eu sou Thaise, nutricionista, e eu te mostro o caminho para você emagrecer de uma vez por todas, mesmo que você desconte a sua ansiedade na comida. Quero começar te contando uma história. Um homem, ele tinha uma Ferrari, um carro, e ele ia viajar, ele morava no sul do país, e ele ia sair de um estado para o outro. Abasteceu a sua Ferrari e pegou a estrada para chegar no seu destino. No meio do caminho, ele percebeu que faltava combustível. Encontrou um posto de gasolina e foi abastecer. Só que a Ferrari, ela só pode receber um combustível específico, ela não pode receber qualquer tipo de combustível, justamente pela necessidade específica do carro. Bom, era o combustível que tinha, não tinha nenhum tipo de gasolina especial, só gasolina mesmo. E aí o dono da Ferrari falou: bom, vou ter que colocar essa gasolina mesmo de qualquer forma. Abasteceu a sua Ferrari, senão ele não conseguiria chegar ao seu destino. Quando ele ligou a Ferrari, deu a partida para dar continuidade na sua viagem, apareceu uma mensagem no monitor do carro dizendo: a partir de agora você andará apenas com 20% da capacidade do carro. Por que eu estou te contando toda essa história? Porque quando você está acima do peso e dependendo do combustível que você está colocando para dentro do seu corpo, você está andando com 20% da sua capacidade. Ou seja, você não está vivendo a máxima potência que o seu corpo poderia sentir. É por esse motivo que você se sente cansado, às vezes sem energia, mas é sobre isso que nós vamos falar. Por isso é importante que você busque o emagrecimento, para que você volte para a capacidade dos 100%. Mas antes que você saia demonizando a gordura, deixa eu te falar algo importante. A gordura, ela é fundamental para o nosso corpo. Eu estou dizendo que a gente precisa apenas controlar a forma como a gente tem gordura no nosso corpo. A gordura que nós temos em estoque no nosso corpo serve para proteger os nossos órgãos. Ela também é responsável por nos dar energia. Ela carrega hormônios. Ela participa de reações químicas muito importantes. É por esse motivo que a gente não deve demonizar a gordura. A gente precisa apenas ter numa quantidade adequada. Quando você tem muita gordura corporal, você vai liberar muitas citocinas inflamatórias, que são substâncias que prejudicam o funcionamento do seu corpo. Ele vai se tornar um corpo mais lento, um corpo não funcionante. Então, gorduras são boas, mas na quantidade correta. Bom, você já entendeu então que a gordura é importante para o nosso corpo. Porém, estar em sobrepeso ou obesidade é quando tem esse excesso de gordura corporal. E isso sim é que prejudica o seu corpo, vai deixar ele mais lento. Daqui a pouco eu vou te mostrar quais são as formas que a gente usa para avaliar a composição corporal que são realmente fidedignas para que você saiba se está acima do peso ou não. Mas antes de tudo, como a gente faz para emagrecer? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar. Para saber como emagrecer, é importante que a gente faça déficit calórico, ou seja, você precisa durante um dia comer menos calorias do que seu corpo precisa. E como você vai saber quanto de calorias seu corpo precisa? Existem equações que a gente utiliza. A gente faz algumas, aplica em fórmulas para que a gente saiba a sua TMB, taxa metabólica basal. Através dessa fórmula, a gente sabe quanto de energia seu corpo precisa para ficar em repouso, só para viver, para respirar, para fazer as atividades do dia a dia. Com isso, a gente multiplica pelo fator atividade e aí ele vai dar a sua necessidade energética de um dia. Diante de tudo isso, a gente vai reduzir as calorias. Então, vamos supor que a sua necessidade energética seja em torno de 2.000 calorias. Para
você emagrecer, você precisa reduzir aí em torno de 500 calorias pelo menos no seu dia. Ou seja, você precisa consumir em torno de 1.500 calorias. Bugou? É muita informação? Calma, que eu vou facilitar para você. Existe sim, isso é algo que nós fazemos no consultório, é algo que é um pouco complexo, mas é simples. Você vai poder fazer na sua casa atitudes práticas que vão te ajudar no emagrecimento. Mas eu quis trazer essa informação para que você entenda que existe sim uma ciência por trás do emagrecimento. Falar de emagrecimento é algo tão importante porque a cada ano que passa aumentam o número de pessoas que estão em sobrepeso ou obesidade. Em 2022, 9% da população brasileira estava em obesidade. Já em 2023, esse número subiu para 17% da população. Hoje em dia, nós sabemos que juntando sobrepeso e obesidade, 56,8% da população está acima do peso. Ou seja, a forma como tem tido estratégias para emagrecimento não estão funcionando. Nós precisamos, de fato, trabalhar de forma diferente para que a população, de fato, consiga emagrecer, para que você consiga emagrecer. E é isso que eu vou te ajudar a partir de agora. Já existiram shakes emagrecedores. As pessoas, até algumas, né, conseguiam emagrecer, mas depois voltavam novamente ao peso quando usava esse tipo de shake. Existe uma infinidade de remédios e a cada época nós vemos alguns tipos de remédio em alta, onde os médicos prescrevem e aí mexe com a questão emocional e aí a pessoa até consegue perder um pouco de peso, mas depois passa o tempo e o peso volta novamente. Existem cirurgias bariátricas que também são feitas para que exista perda de peso e o que a gente vê na prática é que existe a perda de peso sim, mas 90% das pessoas voltam ao peso depois de alguns anos dessa cirurgia. Existem canetas emagrecedoras que estão muito em alta e hoje em dia, pasme, eu vi telas que são colocadas na língua para que a pessoa não consiga comer, inalador, até onde vai a criatividade do ser humano para contribuir para o emagrecimento. Mas será que essas estratégias estão funcionando? A verdade é que esse tipo de estratégia ajuda uma parte do emagrecimento, ajuda por um tempo, ajuda como uma estratégia para emagrecer, mas ela não trabalha o principal, que é o seu comportamento com a comida, é a forma como você usa a comida. Nós vemos hoje em dia que existem muitas pessoas que comem por ansiedade, é essa palavra que comumente é dita. Mas na verdade, assim, as pessoas comem porque estão entediadas, porque estão tristes, porque estão preocupadas. Existe uma relação esquisita com a comida. E aí a gente precisa pensar em estratégias que vão ser mais assertivas para que de fato esse emagrecimento permaneça e não você simplesmente emagreça. Bom, e como deve ser então essa dieta? Restrição alimentar e radicalismo não funcionam. Simplesmente você decidir, eu vou tirar o chocolate da vida, ele até vai te ajudar a emagrecer, mas você não vai conseguir manter. E quando você voltar a comer esse alimento que você tirou, o chocolate, por exemplo, a tendência é que você coma descompensadamente. Tirar o carboidrato, que é uma estratégia que muitas pessoas fazem, até ajuda a ver essa perda de peso. Por quê? O carboidrato, quando ele é consumido, ele precisa de água no seu processo de digestão. Por isso que pesa, por isso que quando você come uma lasanha, você vai subir na balança e você vai sentir esse peso maior. Mas é água, não é peso de gordura. Então entenda que o emagrecimento tem a ver com perder gordura corporal e não simplesmente baixar o peso na balança. Por isso, volta para a parte de avaliação corporal. Existem métodos super complexos para avaliação. Um deles é um exame que chama DEXA, é quando a gente vê, pode ver até a densitometria, para ver como que funciona de fato, quanto de gordura corporal você tem. Hoje em dia se fala muito da bioimpedância, que é muito comum, porém o grande problema da bioimpedância é que ela muitas vezes superestima a gordura corporal por conta da hidratação. A hidratação
como são ondas eletrônicas que acabam fazendo essa medição, se a pessoa não estiver bem hidratada ou tiver consumido café, pode ter uma oscilação nessa avaliação. Eu gosto muito de usar as dobras. Dobras são aquelas, a ferramenta que a gente vai usar o adipômetro, né? E aí é onde a gente vai conseguir mensurar a dobra, e aí a gente utiliza vários tipos de cálculo. Isso sim é bem fidedigno para a gente poder acompanhar de fato como é que está a sua evolução corporal. Mas voltando à dieta, nós já sabemos que radicalismo não funciona. Outra coisa que não funciona é você ser 880. Ou eu como tudo certinho, ou eu como tudo que eu gosto. Por quê? Será que não dá para a gente achar uma ponte entre isso? Ser saudável, ser certinho, mas ser gostoso? Poder ter algumas exceções, mas ser com controle? E aí eu quero te dar 4 passos que você precisa colocar em prática para que você de fato comece a ver o emagrecimento. E só com esses 4 passos é que você vai conseguir permanecer magro com o tempo. A primeira dica é: tenha uma alimentação muito gostosa. Se sua alimentação não for gostosa, se não for algo que você olhe e queira comer, a tendência é que você deixe de comer com o passar do tempo. Porque quando a gente olha as coisas não saudáveis, como um chocolate, por exemplo, ele é muito saboroso e você tem muita vontade de comer porque libera bons hormônios ali na sua corrente sanguínea. Então, se você vai comer um frango sem graça, com certeza não tem como comparar a um chocolate tão saboroso. Então, primeira sugestão é: torne sua alimentação muito saborosa. A segunda sugestão fundamental que você precisa colocar em prática: você precisa ter pratos bonitos, você precisa montar sua refeição bonita. Quando você vai ver um lanche, por exemplo, bem ou mal, ele tá ali organizado, ele é bonito, ele é atrativo. E aí, se você vai comparar com o seu prato, que ali tá tudo bagunçado, uma mesa feia, tenha beleza ao seu redor. Seus olhos reconhecem o belo e o belo sempre vai ser mais atrativo. Por esse motivo, você comer uma comida que seja bonita faz muita diferença. Terceira recomendação: você precisa sentir prazer naquilo que você faz. Você precisa sentir prazer nesse processo de mudança, prazer em se alimentar, prazer em estar construindo um novo corpo, em buscar essa nova motivação, essa alegria de viver. É muito importante que você sinta prazer durante esse processo. E o quarto passo é: você precisa cuidar da sua mentalidade e do seu comportamento com a comida. É muito comum nós vermos as pessoas que têm uma síndrome, que nós chamamos de síndrome Jaque. Já que eu comi o doce, então eu vou parar de comer a salada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Já que eu comi o hambúrguer, então eu vou comer a pizza também. Uma coisa também não tem a ver com a outra. Entende que muitas vezes a gente percebe que o seu comportamento com a comida não está muito saudável, e esses são passos fundamentais para que você consiga emagrecer e permanecer magro. Talvez nessa altura do campeonato você pense: imagina, eu não tenho problema com a comida, não tenho esse descontrole. E eu vou te contar uma história baseada em fatos reais. Uma mulher muito bem sucedida, não vou citar nomes, obviamente, e ela era muito bem sucedida na profissão, no casamento, e ela ia participar de uma festa de casamento. E nessa festa de casamento iam estar pessoas muito conhecidas dela, mas pessoas onde ela queria de alguma forma se destacar ali com aquelas pessoas. E ela era uma mulher muito bem sucedida, muito bonita, mas estava uns quilinhos acima do peso. E quando ela foi se arrumar para a festa, experimenta um vestido, não deu certo. Experimenta outro, puxa, mas eu já usei, já me viram com essa roupa. Experimenta outra, fica aparecendo as gordurinhas. A outra aparece a gordurinha do braço, a outro braço fica enorme. E aquela mulher foi se vendo numa situação de desespero e, meu Deus do céu, não tenho roupa para pôr, cheio de roupa e nada me serve.
E qual foi a conclusão dessa história? Essa mulher sentou no chão do quarto dela, pegou o bombom, começou a comer e começou a chorar. E aí o esposo, vamos querida, vamos logo para a festa. E encontrou ela chorando, descontrolada. Quantas vezes você já passou por essa situação? Onde você ia se trocar, se vestir e de repente tem a sensação de que não tem nada para vestir, porque o seu corpo parece que não te representa, você não se sente à vontade com esse corpo. Entenda que essas emoções que você tem com relação ao seu corpo também afetam a forma como que você se alimenta, mas principalmente as crenças que você foi construindo ao longo da sua vida também estão te levando para a forma como você come, como você se relaciona com a comida. Você já sabe que você precisa comer menos do que você costuma comer. Você já sabe que você precisa comer saladas, que isso é super importante para o processo de emagrecimento. Você sabe que frutas são necessárias. Você sabe que precisa diminuir a pizza. Eu não faria um vídeo tão óbvio com essas informações porque você já cansou de ouvir isso. O que eu estou te convidando é para que, a partir de agora, você comece a refletir, a partir de todas esses assuntos abordados aqui nesse vídeo, em quais momentos eu acabo me descompensando, eu acabo comendo a mais. E de uma maneira muito prática, eu quero te mostrar que você pode ter esse tipo de comportamento com a comida, pode descontar sua ansiedade, suas emoções na comida, mas acima de tudo, tem como a gente resolver. Basta você se conhecer um pouco mais, você entender esse mecanismo de ação e você começar a cuidar do seu corpo, a cuidar do seu comportamento com a comida de uma forma diferente. Para facilitar um pouco mais, eu vou trazer 7 passos que eu tirei desse livro aqui. O autor é Deepak Chopra, é um médico que mora nos Estados Unidos e ele trabalhou durante muitos anos lá e ele era obeso. E ele percebia que ele tinha tentado muitas dietas, não conseguia emagrecer, até que ele começou a perceber um padrão de comportamento dele mesmo, que era uma insatisfação pessoal, e isso fazia com que ele comesse mais. Quando ele percebeu esse padrão, ele começou a aplicar essas mudanças nele mesmo, e aí ele teve sucesso e começou a passar essa informação para pacientes. Essa informação para pacientes foi tão sucesso que hoje em dia tem um instituto e eu vou compartilhar as ideias que eu achei super interessante desse livro, que você pode aplicar em prática e de fato assim fazem muito sentido profissionalmente falando. A primeira sugestão importantíssima é com relação ao seu sono. Sem uma boa noite de sono, você tende a comer mais. Isso já foi comprovado cientificamente. Existem estudos que mostram que quando você não dorme bem, você vai consumir no mínimo 300 calorias a mais do que você precisaria ou do que você comeria normalmente. Por esse motivo, ter uma boa noite de sono é fundamental. Sem contar que não dormir bem mexe com o seu metabolismo também. Então, se você busca um emagrecimento eficiente, é muito importante que você tenha uma boa noite de sono. Além disso, nesse livro a gente vê também a sugestão de que a gente deve cuidar para que a nossa mente esteja satisfeita. Ele usa exatamente essa fala. Quando você tem uma mente satisfeita, o corpo fica satisfeito. Quando você está insatisfeito, você busca se preencher. E geralmente esse preenchimento pode acontecer através da comida. Então, se encha, se preencha. E quais são as sugestões? Como você pode se preencher? Pode ser um passeio no parque, brincando com uma criança, um banho gostoso na sua casa, estar 100% presente naquilo que você estiver fazendo, ouvir uma música, são ligar para uma pessoa que você gosta muito, são pequenas atitudes que vão te preenchendo no dia a dia e que aí a comida passa a não ser mais a fonte de preenchimento. O terceiro passo que eu encontrei nesse livro é buscar uma consciência do seu corpo. E ele afirma isso o tempo todo. Se conscientize. Como é que estão as suas emoções? Como é que está o seu sono? Como é a sua fome? Você está com fome de verdade? Como que é a sua saciedade?
Você já está satisfeito? Você está indo comer ansiosa? Como que é o seu comportamento com a comida? Tenha essa atenção plena na hora de comer. E aí o autor sugere que todas as vezes, se você estiver muito agitada, não coma, não realize as refeições quando estiver neste momento. O quarto passo seria com relação aos seus pensamentos, e eu até queria trazer algum exemplo aqui para você. Ele diz que durante o nosso processo de emagrecimento, a gente vai criando algumas falas que o nosso próprio cérebro acaba acreditando. E uma delas, que é muito comum, é já tentei de tudo. Então ele traz aqui, você pensa, já tentei de tudo, e aí você ensina para o seu cérebro um pensamento positivo em cima disso. Então ele até coloca assim: hoje é um novo dia. Seja lá o que aconteceu antes, não conta, sempre existe uma nova solução. E aí ele dá outros exemplos que, por exemplo, a pessoa pode pensar assim: acho que meu excesso de peso é genético, mas aí você transforma esse pensamento da seguinte forma: não posso mudar a genética, mas posso disparar outros genes que regulam o apetite normal. Então, para cada pensamento que você criou no decorrer da sua vida, é muito importante que você ensine um caminho cerebral novo. E esse é o próximo passo que eu gostaria de enfatizar: ensinar novos caminhos cerebrais. Durante nossa vida, nossos neurônios vão formando caminhos para ficar mais fácil. É como se fosse ruas mesmo, né? Então, para cada comportamento que você tem, ele cria um caminho neuronal, caminho desses neurônios. Então, por exemplo, quando você começa a dirigir, você não vai prestando atenção? Peraí, qual é o pé que eu tenho que colocar agora? Que marcha que eu tô? Ainda não é consciente. Até que o momento aquilo vira em formato automático, você já nem pensa mais. Escovar os dentes, você fica pensando: agora eu vou fazer movimento circular para esse lado ou para outro. Não, você simplesmente faz, porque seu cérebro cria caminhos neuronais que viram modos automáticos de se agir. E você criou esses pensamentos, então você precisa criar novos caminhos cerebrais com relação a também a sua alimentação, ao seu processo de emagrecimento. E dessa forma você vai construindo a situação de que não é mais tão difícil, não é mais impossível, que você consegue ficar sem a bolachinha, que você consegue comer mais frutas, que você consegue tomar café sem açúcar. Basta você criar esses novos caminhos cerebrais. De certa forma, também, um sexto passo é não comer à noite. A noite não foi feita para comer. Na verdade, a gente vê, e hoje em dia já sabemos por estudos, que quando a gente estuda ciclo circadiano, o horário de liberação hormonal, nós temos ali enzimas para fazer a digestão até as 20 horas. Entre 6, 7, 8 horas da noite é um bom horário para que a gente coma. Depois disso, já não é mais recomendado. Então, todas as vezes que você come à noite, e aí o livro conta muito sobre isso, você dispara liberações tanto hormonais como de neurônios, dizendo assim: seu corpo estaria se preparando para dormir, mas de repente vem um alimento, bom, deixa o sono para lá, deixa essa melatonina para lá e vamos fazer a digestão desse alimento que está vindo. Só que aí muitas vezes a gente vê pessoas tomando melatonina, por exemplo, para dormir. Olha a confusão que ocasiona no corpo. Então você não deve comer à noite. Seu jantar deve ser feito no máximo até as 20 horas. Isso faz muita diferença tanto na sua saúde como no seu emagrecimento. E o sétimo passo fantástico, que eu concordo demais com este livro, é você treinar a sua mente. Você precisa treinar a sua mente para esse novo momento. Ele traz uma frase muito interessante que diz assim: que quando você já come sem prazer, sem parar para pensar, você não consegue dizer não para a comida, você perdeu a sua liberdade de escolha. Você se tornou escravo dessa situação. Então, aprenda, treine o seu cérebro para esse novo movimento, para que você de fato tenha liberdade de escolher. Agora eu vou comer. Não, agora eu não vou comer. Ou agora eu vou parar de comer porque eu já estou saciado. Mesmo que esteja muito gostoso esse doce, eu já posso parar de comer,
porque eu estou saciada. E então, quais são as informações aqui que mais chamaram a sua atenção? O que você achou do conteúdo desse vídeo? Fez sentido para você? Vieram ideias na sua mente ou pensamentos novos que você pode colocar em prática? Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários para que eu possa entender se você chegou até esse momento do vídeo e que você deixe suas sugestões, suas dúvidas, para que a gente possa trabalhar isso nos próximos vídeos e de fato você vá desenvolvendo esse novo comportamento com a comida, porque só assim você vai conseguir emagrecer, mas melhor de tudo, você vai conseguir permanecer magra, porque afinal de contas você já vai conseguir criar esse bom relacionamento com a comida. Espero que você aproveite esse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.